Olá, eu sou o Caio Maroso. Vou apresentar o artigo com o título Habitação Social como pilar do Estado de Bem-Estar Social, diferenças socioterritoriais entre Brasil e Suécia. Quero começar agradecendo a minha orientadora, a professora doutora Vera Santana Luz, coautora do artigo e que orientou a minha pesquisa de doutorado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas. Preciso também agradecer ao professor Dr. Luiz Augusto Maia Costa, que iniciou a orientação da referida pesquisa de doutorado e, posteriormente, transferiu a orientação para a professora Vera. Bom, como introdução do artigo apresentado, nós temos, né, como eu já mencionei, ele como parte, né, como desdobramento da tese de doutorado já defendida em junho desse ano. E o objetivo do artigo é explorar os diferentes resultados relacionados ao território e habitabilidade dos produtos de programas habitacionais gerados por políticas públicas decorrentes de dois modelos diferentes de estado de bem-estar social. Então, para destacar essas diferenças, né, geradas no contexto de políticas públicas habitacionais, com contextos de estado de bem-estar social diferentes, meritocrático clientelista, no caso brasileiro, e social-democrata, no caso sueco. Nós buscamos, então, dois estudos de caso, um no Brasil e um na Suécia, que ilustram, né, as teorias que a gente colocou e que demonstram essas diferenças que a gente procurou observar. Como metodologia para análise dos estudos de caso, a gente colocou 4 categorias: política, econômica, cultural e tecnológica, e em cada categoria a gente tem questões e fontes documentais que vão nos ajudar nessa análise. Então, para a questão política, a questão foi: o que diz a Constituição sobre o direito à habitação e sobre os programas habitacionais? Como fonte, a gente teve documentos oficiais disponíveis online. Na categoria econômica, a questão é a quem se destinam os programas e como essas pessoas acessam as unidades habitacionais. E a fonte são documentos do programa, documentos disponíveis nas prefeituras, do próprio projeto arquitetônico. Como a categoria cultural, as questões são local dos conjuntos, origem das famílias, participação no projeto e se há apoio na pós-ocupação. Como fonte, a gente teve o próprio levantamento de campo. Na categoria tecnológica, como é a qualidade, a posição no território, a relação com a urbanização existente, e as fontes são o projeto, mapas que foram confeccionados, contrato, né, de construção entre Estado e construtoras privadas desses edifícios. Aqui a gente apresenta de maneira bem resumida essas categorias e toda a metodologia que foi utilizada na pesquisa, mas na pesquisa de doutorado, né, no resultado da tese, que já está disponível online, essas questões são trabalhadas com um pouco mais de atenção e profundidade. Bom, dentro da análise, a gente tem o entendimento do que é o estado de bem-estar social. Aqui a gente se apoia no conceito defendido pela professora Sônia Draib, professora da Unicamp, que trabalha, né, com pesquisas relacionadas ao estado de bem-estar social, em especial aqui no Brasil, e ela define o estado de bem-estar social como uma particular forma de regulação social que se expressa pela transformação das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade, a um dado momento do desenvolvimento econômico. No Brasil, essa relação, né, de regulação social e essas relações entre Estado, economia, Estado e sociedade está dentro de um modelo de estado de bem-estar social, né, um caráter de estado de bem-estar social meritocrático clientelista. Meritocrático porque ele atrela os direitos, né, sociais à meritocracia, ao mérito do trabalhador. Então, ter uma carteira assinada e dependendo do status que tem, a posição que você ocupa dentro dessa relação de trabalho, você tem mais direitos, e clientelista porque as ações do governo acabam tendo sempre uma conotação com as eleições, né? A continuação eleitoreira dos candidatos, né? E das pessoas que ocupam a posição de política. E na Suécia a gente tem um caráter social-democrata que tem um caráter muito mais universalizante, tanto de acesso quanto de efetividade, né, desse bem-estar, garantindo os direitos e o acesso aos serviços e etc.
Acontece que a gente tem um cenário de neoliberalização na Suécia, assim como em todos os países nórdicos, a partir da década de 90, e isso também nos interessou investigar, né, na nossa pesquisa. Aqui a gente tem o primeiro mapa, né, que mostra a inserção urbana do estudo de caso brasileiro, o conjunto habitacional Sírios. Aqui a gente apresenta ele com um raio de 1 quilômetro, né? Então esse círculo tem um diâmetro de 2 quilômetros a partir do centro do conjunto habitacional, e os números em roxo e alguns itenzinhos que vão mostrando dentro dessa inserção urbana, quais são os serviços disponíveis nas imediações, nessa escala de uso cotidiano, né? Então a gente percebe que os serviços, principalmente de educação e saúde, né, eles estão afastados, mais próximo das bordas do raio, né, e também alguns nessa área expandida, complementar do mapa. Então, nem todos os serviços são acessados, né, dentro desse raio de 1 quilômetro, que seria o ideal para o uso cotidiano. Aqui no segundo mapa, a gente tem a inserção urbana do conjunto sueco, e ele tem uma condição bastante diferente, né, em relação, quando comparado com o caso brasileiro, a gente percebe que dentro do raio de 1 quilômetro, né, nesse círculo com diâmetro de 2 quilômetros, a gente tem quase todos os serviços necessários, mais até do que para o uso cotidiano, com exceção talvez um pouco dos equipamentos de saúde, que estão um pouco mais afastados, mas ainda dentro da área expandida do mapa. Outra coisa que chamou a nossa atenção e que revela essa interação, né, esse vínculo da produção da habitação social no Brasil com a especulação imobiliária, e também no caso da região metropolitana de Campinas, onde o Sirius está inserido, essa lógica de processo de urbanização dispersa, é essa linha amarela que mostra uma avenida que foi aberta única e exclusivamente para acesso do último condomínio, né? Por outro lado, essa linha marrom, ela mostra um possível acesso que seria muito menor, né, em extensão. Isso nos leva à análise de que essa abertura aqui, que tem 1 quilômetro a mais, né, do que deveria, para o acesso aqui ao condomínio D1, que faz parte do conjunto habitacional, ela, com a observação de que há no entorno dela, né, aqui nas áreas lindouras, ah, áreas bastante desocupadas, nos leva a acreditar que essa abertura de infraestrutura urbana, né, com pavimentação, rede de água, luz, esgoto, ela serve também para uma valorização próxima aqui dessas áreas ainda desocupadas, que podem vir a ser ocupadas, inclusive agora, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, né, pelo atual governo, em que o lucro, né, da ocupação dessas áreas vai ser potencialmente maior, visto que a gente tem uma infraestrutura que já foi custeada pelo investimento público, né? Outra questão que chama bastante atenção é a relação com as áreas públicas envoltórias, né? Enquanto nos Sírios a gente tem um formato de condomínio fechado, murado, em que faz com que a área dessas ruas, né, a área pública do sistema viário, não seja muito convidativa, e a gente tem também pela ausência da existência no momento da construção do conjunto habitacional de áreas comerciais, a gente tem uma ocupação num remanescente da gleba, né, de uma área informal de comércio feita pelos próprios moradores. Então, isso tem um contraste muito grande com o que a gente tem de equipamento público, né, nas áreas públicas do conjunto sueco, que tem uma área de convívio muito grande, né, entre os blocos, todas como área pública, né, com caráter de área pública. Como resultados e principais conclusões, a gente tem os programas habitacionais, tendo a habitação como pilar do estado de bem-estar social, com ênfase no caráter social-democrático, democrata, parece um caminho possível de efetivação da moradia digna e do direito à cidade. E também, como o estado de bem-estar social, apesar de não garantir, de fato, moradia adequada e imediata para todos, mas, quando comparado com o caso do Brasil, tem uma política, né, de habitação mais eficaz na garantia da moradia digna e o direito à cidade. E aqui, só para destacar, eu queria agradecer nas referências bibliográficas a uma amiga, né, que me ajudou bastante com a pesquisa, que é a Márcia Indrig,
e a professora Jenny Gustafsson, que me acolheu lá na Suécia. É isso, muito obrigado.